Boa tarde a todos. Estamos começando mais um Caminhos Online. Hoje nós estamos fazendo o que o pessoal da área técnica chama uma externa. Nós estamos falando direto da principal agência do Brasil, da líder do nosso mercado, que é a Young Rubicam, e estamos tendo o prazer de fazer hoje uma entrevista especial. Nós até íamos originalmente conversar com a Gláucia Montanha. A Gláucia não pôde, mas em compensação ganhamos uma ótima cabeça para conversar, uma ótima pessoa, meu amigo Marcelo Aquilino. Bem-vindo, Marcelo. Prazer, obrigado pelo convite. Estamos aí disponíveis para conversar sobre as mídias digitais da Out of Home. E a gente já começa também um bem-vindo esquisito, porque você está me recebendo na tua casa. Né? Bem-vindo a vocês. E só para quem está chegando agora, quase toda terça, ou seja, uma terça sim, uma terça não, a gente faz esse webinar. Nós já estamos, essa é a nossa 15ª edição do webinar, e conversando sobre assuntos que têm a ver com esse mercado anunciante, com o mercado publicitário e também com os players desse setor. A nossa ideia é que esses programas ajudem as pessoas a entenderem melhor a mídia digital out of home. E começando, Marcelo, eu queria entender, porque você é uma pessoa bem jovem, atuando forte nesse mercado. Eu já te conhecia, tanto de viagens quanto prêmios, coisas assim ligadas à área de mídia. Fala rapidinho em relação à tua carreira. Como é que você chegou aqui hoje como diretor de inteligência de mídia da Young? Bom, eu costumo dizer que, como quase todos os mídias, na faculdade a gente não quer ser mídia. Né? Dificilmente você encontra alunos hoje nos cursos e na época que eu cursei que gostariam de ser mídia já na época da faculdade. Mas no segundo ano da faculdade eu prestei um processo de trainee, né, de estágio, na verdade, no Ibope. E passei porque eu queria trabalhar, queria entrar no mercado. E comecei a trabalhar lá no Ibope Mídia, né, por onde eu fiquei por quase 3 anos. Aprendendo. Eu costumo dizer que eu fiz uma pós-graduação no Ibope. Na verdade, eu não trabalhei lá porque é um lugar excepcional para se trabalhar, para se começar a carreira, principalmente para quem está começando na área de mídia. Depois disso, eu fui para a UMAP, né? Eu fui convidado a participar da equipe de pesquisa de mídia da UMAP. Né? E na UMAP foi onde eu fiquei a grande parte da minha vida profissional. Fiquei lá por 7 anos. E no ano passado, né, em julho do ano passado, eu vim para cá, né, também a convite do Gustavo Gaion, para montar uma área nova aqui dentro, uma área de inteligência de mídia. E é isso, estou aqui há mais ou menos 10 meses com esse novo projeto. E você nessa chegada, já de uma empresa, passando pelo Ibope, com todo o know-how que o Ibope proporciona, e passando por uma empresa internacional ligada à BBDO, agora no mundo da Young Rubicam, como é que você vê, digamos, o desafio básico das agências de comunicação, dessas full service agências que temos no Brasil? Qual é o desafio básico que nós temos na área de mídia? Olha, pergunta difícil, não é uma pergunta muito fácil. Eu não tinha combinado com você, mas puxei na hora. Mas é legal, é interessante. Eu acho que o grande desafio hoje, principalmente no Brasil, é a integração das mídias on e offline. Né? Eu acho que é a conversa que está mais em pauta hoje em dia no mercado, as experiências que as agências estão tendo em decidir se vale a pena ter o seu próprio departamento de mídia on, né, e integrar isso com a mídia off que era feito anteriormente, ou em terceirizar, ou em abrir empresas de mídia online para fazer os planejamentos dos nossos clientes. Então, acho que essa é a grande pauta da mídia e o grande desafio da mídia, das agências de publicidade, principalmente aqui no Brasil. Agora, isso é interessante porque, no fundo, é o mesmo desafio que a associação que tem brasileira de mídia digital out of home tem, porque, a princípio, ela já é uma mídia digital, de um outro nível. Ela não é internet, mas lida sempre só tem essa disponibilidade possível, essa característica possível por ser uma mídia digital. Mas, por outro lado, do ponto de vista do mercado, nós fomos enquadrados, e a gente aceitou ser enquadrado, entre aspas, como mídia exterior, mídia out of home. Nós mesmo pré-definimos que o nosso nome é digital out of home. Então, no fundo, esse dilema e essa necessidade que vocês enfrentam na agência, a gente se representa dessa forma. Né? Tem relação porque tudo isso está sendo discutido por causa da criação de novas mídias, né? Por causa da chegada da internet, que mudou completamente o cenário de comunicação.
né? E a mídia digital, out of home, também é uma mídia nova, né? Uma mídia que chegou com novos comportamentos e com novas tecnologias, né? Então é uma discussão natural, uma discussão que vai levar tempo, né? Assim como levou tempo as discussões sobre as mídias consideradas tradicionais, mas que é natural e a gente não pode se intimidar, né? A gente não pode mudar o nosso jeito os nossos ideais, né? Porque chegou uma tecnologia nova, a gente tem que adaptar e integrar, né? Trabalhar de cada vez mais integrado, né? E você com a tua experiência, e vocês aqui na Young Rubicon, como é que vocês avaliam, como é que vocês caracterizam, até mesmo que informação vocês têm internacional para caracterizar vantagens da mídia digital out of home? Olha, eu acho que para conversar, né, para falar sobre mídia out of home, a gente precisa entender um pouco o conceito e o contexto, né, em que isso foi submetido. Então, a gente trabalhava, né, historicamente, o mídia sempre trabalhou com poucas mídias, né? Alguns anos atrás você tinha poucas formas de contato, né? E hoje a gente tem milhões de formas de contato. Então, eu acho que antes mesmo de pensar em cada mídia, né, por si só, a gente precisa pensar no comportamento das pessoas, né? A gente parte sempre do comportamento das pessoas. O que a gente está planejando, né, o que a gente está fazendo aqui na Young para entender melhor esse processo de estruturação dos planos de mídia, é que cada meio, né, ou cada mídia que existe tem as suas características fundamentais, né? É difícil você comparar uma mídia com a outra, né, em função disso. Então, onde entra a história da mídia out of home? Entra em alguns pontos, né, em alguns momentos. Então, primeiro, as audiências, né, os picos de audiências estão muito concentrados, ou historicamente estavam sempre concentrados no prime time, né? E esse era o momento que as marcas tinham para falar com as pessoas. Está falando tipicamente em televisão, né? Tipicamente em televisão, né? Horário nobre. Então, assim, a mídia out of home, primeiro, já de cara, já se destaca disso, né? Você consegue falar com as pessoas em momentos que não tem tanta gente falando com elas, né? Então você foge um pouco do clutter aí, então, das de certa maneira, se assemelha ao rádio, no sentido que o rádio pegava um horário que não era o horário típico da televisão. Que não era prime time, né? Aí depois surgiu o prime time do rádio, né? Que é o horário de trânsito, né? Mas essa é uma grande característica da mídia out of home. Então, essa característica faz parte desse meio, né? Então, quando a gente vai fazer um plano de mídia, a gente precisa entender se nos objetivos de marketing e de comunicação do cliente ou daquela campanha, existe a necessidade de falar com as pessoas em outros momentos que não sejam no prime time, né? Então, isso já é uma característica daquele meio, né? Outra função fantástica é a função de você falar com as pessoas num momento muito próximo ao momento da compra, né? O momento do consumo, que é o tal do recency, que é falado no mundo inteiro, né? E existem grandes palestras, inclusive nos grupos mundiais, sobre isso, né? Então, você atingir as pessoas muito próximo da compra, ao contrário do que acontecia antigamente, onde as pessoas eram presas à grade de programação, né? Ainda existe um pouco isso, né? Então, assim, as pessoas consomem mídia, ou consumiam mídia, os meus avós, né? Presos... Não precisa tão longe, presos a grades de programação. Sentava lá para assistir tal programa e tal, e era refém da mídia, né? Hoje não, hoje as pessoas vão atrás do tipo de informação que elas querem. Então a mídia out of home consegue atingir as pessoas em momentos diferentes, né? Acho que essas são as grandes vantagens da mídia em cima do que a gente está falando. E essa questão da característica específica que você comentou, isso da proximidade do momento da compra, aproveitando o recency, como também o fato de pegar as pessoas fora de casa, no momento que ela está, sei lá, em plena atividade, etc. Tal. Do ponto de vista internacional, digamos, de informação do grupo Young, existe algum estudo que trabalha com isso? A gente usa muito os estudos comportamentais, as análises tanto do TDI, do Ibope, quanto do Galileu e do Marplan, né? Essas são as bases que nós temos, a princípio, para entender o comportamento de consumo de mídia dos brasileiros. Eu já vi muitos estudos, eu acho que lá fora, pela minha experiência ou pelos exemplos que eu já vi estudos um pouco mais elaborados disso, né? Principalmente por causa, acho que, dos birôs ou pelo fato de estar um pouco mais aprofundado essa história lá fora do que aqui.
essa história de entender o comportamento do dia a dia do consumidor não é um pouco novo ainda para a gente. Né? E os institutos estão desenvolvendo as melhores metodologias para oferecer para as agências entenderem esse comportamento. Então, a gente usa os diários de atividades do TDI e do Marplan. Você está falando mais daquela ideia da gente seguir a pessoa durante o dia e poder saber, é o mesmo consumidor, de manhã ele faz isso na hora do almoço. Qual é o melhor momento? Quais são os vários momentos que eu tenho de... as pessoas. E aí, além disso, existe a história do mindset, que eu acho que também é mais uma grande vantagem da mídia digital da Fome. Isso é muito legal, né? Que é a história de você falar com as pessoas na hora que ela está propícia a receber o que você quer falar com ela. Né? Então, voltando de novo ao que eu já falei, quando você fica preso a uma grade de programação, o seu mindset é sempre relacionado àquele momento. Né? Então, é o momento que você chegou do trabalho e... o sofá está característico, já está claro. Né? Mas você está fora, você está numa academia, está num bar, é outra questão. Você está muito mais propício a entender e a aproveitar aquela informação que está sendo passada. E aqui dentro da Yang, aqui no Brasil específico, você já tem experiências interessantes na área que possa comentar? Sim. Mesmo sem detalhe, mas do tipo, tal produto usa isso, tal coisas assim? Eu estou aqui há 10 meses, né? A gente está implementando uma nova maneira de pensar que passa por isso, né? Uma maneira de uma melhor construção de channel planning, um maior entendimento de cada mídia especificamente para depois construir os planos. Mas nesses poucos meses que eu já estou aqui, a gente já conseguiu trabalhar, e isso eu acho que é um grande diferencial, e eu acho que é um problema que falta nas agências, trabalhar em conjunto. Né? Então, o que não pode acontecer é uma simples adaptação de linguagem de um meio para um outro meio. Né? Então, o que eu já vi acontecer aqui na Yang, que a gente está buscando, junto com a criação e junto com o planejamento, pensar na melhor forma de utilizar o meio out of home. A gente já fez isso para alguns clientes, né, e foram muito bem recebidos. A Vivo foi um cliente que recebeu muito bem essa nova proposta. Recebeu e avaliou. E avaliou e vai implementar. Manteve, digamos. Então, só que você precisa sempre trabalhar em conjunto. Então, assim, a criação precisa criar a linguagem e o formato para a mídia out of home, né? E não adaptar um formato de TV para out of home ou adaptar um formato de internet para out of home. Né? Então isso é importante. Mas você acha, inclusive, que a criação deveria, digamos, fazer, entre aspas, sob medida, de coisas assim. Se ficar claro que o objetivo é ponto de venda, a linguagem tem que ser aquela. Eu acho. Se é uma mídia mais em trânsito, deveria ser aquilo. Eu acho. Tá. Eu acho que tem que ser uma sincronia legal para não ficar mais do mesmo, né? Para não parecer que você está simplesmente distribuindo a comunicação por diversos meios, mas sem utilizar o forte, né? O ponto forte de cada um deles. E vocês têm exemplo aqui dentro que fizeram assim, ou que estão fazendo assim? Temos exemplos. Né? É o jeito que, na verdade, é o que está diferenciando a mídia da Yang hoje em dia. Né? É juntar a criação, juntar o planejamento estratégico para achar o melhor formato. E como é que, quando isso chega na criação, eu imagino, por um lado pode ser um ótimo desafio, mas por outro é um pepino também, porque ele tinha um trabalho que é desse tamanho, passa a ser um trabalho muito maior, porque ele tem que fazer muita adaptação. Com certeza. E como é que isso é visto? Eu acho que durante muito tempo a criação do Brasil ficou muito focada em criar filmes e em criar anúncios impressos, sabe? Então isso, não que seja um ponto ruim, né? Mas nesse momento que a gente está vivendo, acaba criando esse impasse, né, de você ter que criar formatos diferenciados para cada meio, né, e não ter experiências anteriores para se embasar. Né? Mas a nova geração dos criativos também está, por si só, buscando aprender isso. Né? Então eu acho que é um momento muito rico assim, nessa história de integração. Assim. Eu acho que já passamos por momentos de mais rixa entre as áreas, né? E hoje nós estamos passando por momentos de integração, né? De se aproximar e de extrair o melhor de cada uma delas e de aprender. Né? Eu acho que a mídia tem muito que aprender com a criação, principalmente a parte de processo criativo, né? A parte de como ter ideias. E a criação tem muito que aprender com a mídia, principalmente na parte de o que é viável, né? Fazer, que tipo de formato é interessante e assim por diante.
Agora, eu fico imaginando nessa questão do desafio, dessa integração, principalmente nessa área de digital out of home, porque é comum entre vários dos principais players, por natureza, serem sem áudio. Então, esse é um fator que supostamente o mercado tinha abandonado e agora tem que saber utilizar. Né? Isso é exatamente isso que a gente está falando, é você entender a característica do meio para depois criar. Né? Então, é um desafio para a criação criar um anúncio sem áudio, né? Como é um desafio para a criação criar um anúncio interativo na internet, ou como que é um desafio criar um anúncio mais visual e com um áudio melhor para cinema. Né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essas características para ter uma efetividade melhor. Tá. Deixa eu só aproveitar para relembrar quem está chegando agora. Nós estamos fazendo uma entrevista aqui direto da Young Rubicon com o Marcelo Aquilino, que é diretor de inteligência de mídia da Young, e estamos conversando sobre esse processo de como ele avalia a mídia digital out of home, qual é todo esse caminho. Eu estava falando olhando para lá, mas não sei bem porquê, mas voltamos aqui à conversa. Você, por exemplo, Marcelo, como é que você vê, digamos, as ferramentas hoje disponíveis para jogar a mídia digital out of home que nós temos aqui no Brasil? Elas são suficientes? Precisamos avançar mais? Eu acho que a gente precisa avançar bastante, principalmente nessa história do conhecimento da jornada do consumidor. Né? Eu acho que quando a gente fala de métricas também é um grande assunto do momento. Né? Assim, criar novas métricas é fundamental, e principalmente as métricas pós-venda, né? Que são as métricas onde os clientes estão mais preocupados. Né? Só que, ao mesmo tempo, é óbvio que a métrica é importantíssimo, as métricas de cobertura, de afinidade, né, de custo por mil, de custo por ponto, são as métricas realmente mais importantes no sentido de relacionar o tanto de pessoa que você está atingindo com o custo. É uma prova de eficácia. Uma prova de eficácia. Só que, ao mesmo tempo, essas métricas são inversamente proporcionais à inovação, né, à criatividade, porque se você não tem a métrica, dificilmente você vai conseguir provar para o cliente que aquele formato é interessante, que aquela nova mídia é legal e tal. Né? Alguém tem que arriscar a primeira vez. Né? E em cima desses trabalhos e dessas experiências é que a gente colhe os frutos para poder defender nas próximas vezes. Né? Então, acho que a gente precisa de novas ferramentas. Eu acho que os institutos precisam investir mais nisso, porque eu acho que isso que vai pautar a construção das estratégias de mídia nos próximos anos. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também a gente não pode levar isso como verdade absoluta. Né? Hoje em dia, a gente tem diversas outras métricas que não são simplesmente de cobertura ou de custo, né? Que podem ser as métricas mais importantes de planejamento de mídia, como engajamento, por exemplo. Né? Quantas pessoas... Que não era usado pelo mercado antes das mídias digitais. Que ainda não tem uma métrica muito profunda, né, para te falar de engajamento, mas... muitas vezes ele é muito mais importante do que a métrica de cobertura e preço. Né? Então, por exemplo, outro dia eu vi uma pesquisa no Meio Mensagem falando que só 1% dos usuários do Facebook realmente estão engajados com as ações das marcas lá dentro. Né? Então, hoje em dia, todas as marcas estão indo atrás de likes, de qual marca tem mais like, qual é a marca que tem mais seguidores, só que e aí, né? O que adianta você ter só a audiência, né, e não saber engajar ou não manter aquelas pessoas próximas das suas marcas? Né? Então é esse cuidado que a gente tem que ter, se prender às métricas para entender a eficiência da campanha, mas não se prender tanto a ponto de perder a inovação, de perder a criatividade. Então, mas nesse sentido tem que fazer um certo surf, quer dizer, você tem que saber que não pode se limitar a imaginar que a eficiência daquela comunicação só vai valer se te conseguir provar 100% da venda aconteceu aqui, mas tem também outras coisas que estão por trás que vão dizer aquele produto ficou mais simpático, aquela pessoa começa a achar aquela marca interessante, se não consumir, agora vai consumir para frente, vai virar porta-voz da marca, coisa assim. Você vê que sempre a gente volta na história do comportamento das pessoas, né? Que é o que eu sempre me pauto para partir de qualquer coisa. Assim. Então, sempre, tudo bem, estão lançando novas tecnologias, QR Code, né? O mobile virou uma ferramenta muito forte e tal, mas antes disso a gente tem que entender por que as pessoas estão fazendo isso, né? Então a gente tem que entender por que as pessoas estão ou não estão se engajando,
né? E isso volta em informações de antropologia, de filosofia, de sociologia, né? Então, eu até costumo dizer nas aulas, nas palestras que eu dou, que eu me arrependo muito de não ter aproveitado essas aulas na faculdade. Né? Que você não sabia onde ia chegar. Porque eu não sabia o quanto que eu ia precisar entender o comportamento humano para o meu trabalho do dia a dia. Né? Então, eu acho que esses são os princípios básicos mesmo. Agora, nós temos, Marcelo, na nossa audiência, muita gente ligada a esse mercado como um todo. Quer dizer, só entre os sócios da BDO, nós temos 16 empresas. E que cada um compete, cada um tem a sua área, a sua especificidade. Um é muito bom em elevador, um é muito bom em supermercado, aeroporto, esse tipo de coisa. E vocês recebem na agência para atendimento tanto não só esses diferentes veículos, como também todos os demais, né? Considerados tradicionais. Que recado você mandaria para essas pessoas que trabalham na área comercial da mídia digital out of home, para, digamos, eles serem cada vez mais eficazes e, digamos, ter mais chance de desenvolver o meio e fazer negócio com vocês? Eu acho que uma coisa é essa história do retorno, né? Que isso é uma exigência dos clientes, né? Então a gente precisa cada vez mais quantificar o quanto que aquelas ações naqueles pontos de contato estão contribuindo para os nossos planos, né? Mas, de um outro lado, o que eu acho que precisa mesmo é essa mesma interatividade que a mídia, que a agência está criando aqui dentro, de você estar próximo da criação, de você estar próximo do planejamento, da mídia se intrometer na parte de processo criativo, eu gostaria que os veículos também oferecessem. Assim, né? Então, eu acho que o mais normal é chegar propostas prontas, né? Planos prontos ou defesas prontas. E quando, na verdade, o mais correto, na minha opinião, é sentar, né, tanto os responsáveis pela agência quanto os responsáveis pelos veículos, pelos pontos de contato, e construir uma plataforma de comunicação em cima daqueles objetivos de comunicação e de marketing que estão propostos naquele plano. Né? Então, é uma aproximação menos comercial, né? Uma aproximação mais estratégica, uma aproximação com mais informações de pesquisa, uma aproximação com mais base, né? Ao invés de planos de patrocínio ou planos pré-formatados, simplesmente para a gente escolher um cliente da agência e colocar dentro daquele plano. E você acha, por exemplo, que no nosso caso, de uma indústria muito atomizada, com diferentes áreas, mas todos de mídia digital out of home, é possível, digamos, uma dessas empresas individualmente, digamos, fazer verão, ou na prática, para mudar e para atrair a atenção de vocês, digamos, vocês poderiam fazer só um desses veículos, vocês tenderiam a fazer, para fazer, você tem que fazer, digamos, a rede, alguma coisa assim. Eu tendo a achar que funciona como todos os meios, né? Nenhum meio sozinho faz verão, eu acho. Eu acho que a gente está num momento de integração de mídias, a gente está num momento que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, vendo a característica mais importante de cada meio e construindo planos integrados. Né? Então eu acho difícil, mas dependendo da verba... Isso foi muito adequado também. Dependendo do ambiente... Mas o conceito é mais ou menos assim, tudo bem, eu posso fazer um título ou outro de revista, mas se eu comprar a ideia de fazer revistas, aí eu vou planejar aquilo como um todo. A gente está trabalhando muito aqui com uma ideia de plataforma. Né? O que é a plataforma? É a plataforma de afinidade com o público que você quer atingir. Então se aquele público, a plataforma de afinidade com ele é música, ou é esporte, ou é viagem, depois a gente vai ver quais os meios de contato que são importantes para a gente falar sobre isso com eles. Né? Porque hoje as pessoas estão indo atrás do que elas gostam. Né? Elas não seguem mais aquela história que a gente estava contando da grade de programação. Bom, tá ótimo, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado a vocês, foi muito rápido. Não, foi rápido e ao mesmo tempo super eficaz, me parece. Espero que todos vocês tenham gostado. Lembro que quem pegou o programa de repente, esse programa continua no nosso arquivo a partir de amanhã. Ele já vai para o nosso site, abdo.com.br. Nós vamos voltar para essa edição extraordinária na terça-feira, dia 5 de junho, que vai ser uma entrevista com o presidente do SEMP, o Caio Barsotti.
Eu quero agradecer a Subway, que dirigiu esse programa, ao Ricardo Papis, que é a equipe toda aqui, a Sambatec, que disponibiliza online o programa para a internet. Lembra você que se ainda não é sócio da BDO, é importante ser, que você vai ter muita informação. E mais uma vez eu agradeço ao Marcelo Aquilino pela entrevista. Obrigado a vocês. Muito obrigado, então. Até a próxima. Tchau.